Bom, primeiro, boa tarde a todos os conselheiros e agradeço, claro, a presença de cada um de vocês. Eu vou pedir paciência de vocês e licença, deixar minha câmera fechada. Por quê? Porque nesse exato momento, eu tenho meus dois filhos estão usando a internet por conta das tarefas da escola. Estou fazendo até prova até nesse momento. Aí, quando você usa também a câmera, aí o problema de conexão aumenta. Né? Aí eu prefiro ficar com ela desligada. Assim me ensinaram em outras reuniões. Né? Aí eu estou adotando essa ideia. Bom, quero informar que estou substituindo o professor Jackson, né? Já que o mesmo se encontra em férias até o final deste mês. Aí por isso que eu vou pedir de todos os colegas aí muita paciência de vocês, viu? Porque é a primeira reunião que eu vou conduzir do conselho diretor e, além disso, dessa forma, né? EAD, né? Aí é muito, para mim é tudo novo, né? Como vocês podem ver, tá bom? Bom, Jackson já tem, já é piloto de Fórmula 1, professor Jackson, viu? Diferente de mim. Certo? Aí vamos primeiro falar começar com a pauta, né, da reunião, entendeu? Para ver se vocês aprovam essa pauta, né, que vem com alguns, desculpe, eu peço desculpas porque eu abri agora o arquivo, né? Bom, hoje ela está com 6 itens, mas o Marcos já acabou de me orientar que houve mais um item, ou seja, além dos itens que vocês receberam, teremos mais 3 novos, não é assim, Marcos? Exatamente, professor. A gente recebeu vamos incluir mais 3 solicitações, isso, mais 3 pontos, né? Eu queria ver se o conselho aprovaria, o nosso conselho aprovaria esses novos pontos. Hoje nós temos o primeiro ponto é homologação de atos de referendo pela direção do centro. O segundo ponto, homologação das atas 4, 5, 6 e 7, das reuniões 4, 5, 6 das reuniões extraordinárias de 2020 e a sétima, a reunião ordinária de 2020 do Conselho Diretor. O terceiro ponto, a apreciação dos pareceres dos processos, que são os processos referente à extensão, 2 processos de extensão, né, que é da professora Ana Paula e do nosso colega Fábio, né? O quarto ponto, apreciação do formulário de acompanhamento docente e capacitação do professor Alberto Silva Betzler para o semestre 2020.1, relatório final. O quinto ponto, homologação de resultado de eleição para recomposição de colegiados. O sexto ponto, apresentação do calendário acadêmico suplementar 2020.3, de graduação e apreciação do calendário e do planejamento acadêmico do semestre suplementar 2020.3, do CETENS. E o sétimo ponto é exatamente esse ponto novo, que é um projeto da professora Priscila Brasileiro, não é assim, Marcos? Exatamente, professor, são esses 3 pontos. Os que entraram depois da convocação é o da professora Priscila, exatamente. O resultado da eleição e a discussão do calendário. Exatamente, a discussão do calendário. Exatamente. Aí eu quero saber dos conselheiros se aprovam esses pontos. A inclusão desses novos pontos. Tudo bem? Vou também perguntar aos conselheiros se aprova também a cronologia dos pontos, a ordem. Também está tranquila? Tranquila, né? Eu acho que não tem nenhum problema não, quanto à ordem, não, né? Perfeito, perfeito. Bom, então vamos lá, vamos seguir, né? De acordo com como está a convocação, né? Que primeiro nós vamos falar sobre os informes. Vamos logo para os informes, né? No final, o que ocorrer, né? Bom, alguém quer iniciar com os informes?
Professora Priscila se inscreveu para dar um informe. Pronto. Professora Priscila, quer iniciar? Quero sim. Eu tenho alguns também, gente. eu tenho alguns também, mas vocês podem começar, não tem problema não. Tá certo, professor. Meu informe é bem rápido e, diante do que nós estamos vivendo, é até um motivo de alegria, por incrível que pareça. Nós gostaríamos de informar o Conselho, a todos que estão presentes, que nós iremos formar a turma da LEDOC no dia 21 de agosto. São 27 estudantes que irão se formar agora e convido a todos para que participem. Será via videoconferência às 14h30, no dia 21 de agosto, via Google Meet. Os estudantes estão organizando o momento e nós iremos mandar os convites para vocês. É isso, viu? Sejam todos convidados. Que bom, professora. Parabéns. E graças a Deus que nós temos mais estudantes formandos aí, né? Mais profissionais sendo lançados, né? O mercado. Né? Daí, eu posso só... Não, sim, complementar. Pode. Priscila, eu falei com o Celso das pendências que tem para colação de grau lá na Câmara de Graduação. Ele consultou só que ficou de dar uma resposta até amanhã para resolver as pendências antes da colação de grau. Eu espero que até amanhã... O dele já resolveu, viu? Já resolveu. Eles já deram todos os pareceres, inclusive a gente está dando o informe agora porque a SURRAC só nos devolveu os processos agora de aptidão, então os estudantes os 2 casos que estavam da LEDOC para resolver já foram resolvidos e elas entraram na colação de grau do dia 21. Tá, é porque o professor Celso respondeu, falou que ia consultar só que não me deu retorno, mas bom que já resolveu. Certo. Que bom. Mais algum informe, professora Priscila? Não, professor, até então. Sim, tem um informe que hoje continua a série de webinários da Educação do Campo, estão todos convidados também. Hoje é o grupo de pesquisa da professora Cássia, e será às 18 horas. Eu vou colocar aqui no chat o tema de hoje, do nosso estudo, e gostaria de contar, né, com a presença de todos vocês. O tema será Comunidades Tradicionais e Direitos Socioambientais em Tempos de Pandemia, com o professor Tiago, vice-diretor do CFP, e o professor Clóvis, da UNEB, e a professora Cássia Rios vai estar mediando a atividade. E nós contamos com todos vocês, inclusive quem já está lá sempre, né, Nelciane, Lélia, né, enfim, todos estejam sempre bem-vindos. Que bom, que tenha um sucesso. Eu ia dar esse informe também, mas você já adiantou, professor, agradeço. Tá na minha lista, né? Mais alguém tem informe? Mais alguém com informe? Odair, desculpa. Sim, professora Karine. Pode falar, professora. Eu queria informar que a instalação do laboratório solar no CETENS já está ocorrendo, a gente já instalou as 16 placas solares no CETENS, quem passar pelo centro vai observar, e em breve estaremos funcionando. É isso. Que bom. Parabéns, professora. Mais uma notícia excelente hoje, né? A reunião está boa hoje, viu? Graças a Deus. Mais alguém tem informe? Mais informe? Bom, então eu vou passar... Se alguém quiser interromper também para mais informe, pode ficar à vontade, viu? Então eu vou passar os meus, né? Meu primeiro informe, que é o professor Kilde que está aqui presente, que ele vai dar mais detalhes, é sobre a decisão do Consune sobre o calendário acadêmico suplementar da UFRB, né? Na última reunião do Consune, houve, além de outros pontos, houve esse ponto na pauta, né? E que ficou decidido que nós teremos 3 componentes ofertados para esse semestre, né, suplementar, mais o TCC. Mais detalhes o professor Kilde vai dar, viu? Com algumas orientações, inclusive com a questão de como será o nosso plano de curso, né? Que a professora Karina, a nossa pró-reitora, já encaminhou para nós, para que nós tenhamos uma ideia de como construir esse plano. Esse é o primeiro informe. O segundo informe é que no último dia 11 de agosto, terça-feira, aconteceu uma reunião do Conselho Curador, ou chamado CONCUR, da UFRB, onde houve uma eleição para formar uma nova direção, né, desse conselho, e o professor Jackson,
com mais 2 diretores de centro foram eleitos, sendo que o professor Jacques ficou na presidência e o professor Adson, lá de Cruz, na vice-presidência, né? Parabenizo o professor Jacques, que ele tenha sucesso nessa mais uma, né, para ele, para a luta dele, né, porque ele não para, né? Então mais uma para ele estar aí encabeçando, certo? O Conselho Curador, ele, na verdade, é um órgão de fiscalização econômico-financeira da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, com composição e competências definidas no artigo 28 do Estatuto do FRB. Tendo lá o Estatuto do FRB, você vai lá e vê quais são as atribuições do Conselho Curador. Entre ele a fiscalização, né? Então, várias atribuições, entre ele a fiscalização. Se alguém tiver interesse de mais detalhes, eu posso mandar o Estatuto do FRB para você. É o segundo informe. O terceiro informe, que seria o que a professora Priscila já relatou, que é hoje a partir das 18 horas, que é exatamente o que a Priscila já falou no início, né? O quarto informe é o workshop organizado pelo professor Luciano Ocevar. Quer dizer, um dos organizadores. Não é assim, professora Karine? Vocês também estão organizando aí, né? Esse já é o segundo workshop, né? Organizado. Isso. Tem uma comissão de professores que está à frente, mas o professor Luciano está coordenando. Isso. Esse workshop de energias alternativas do FRB é um evento realizado pelo curso de Engenharia de Energias do CETENS, com o objetivo de difundir conhecimento sobre energias alternativas, assim como popularizando o uso dessas tecnologias e promovendo a construção de uma sociedade mais sustentável. Com a realização do evento também visa-se contribuir com o desenvolvimento dos discentes, não apenas do FRB, mas em nível internacional, de todo e qualquer discente ou cidadão interessado no âmbito de energias alternativas, além de proporcionar aos profissionais da área o incremento aos seus conhecimentos sobre novas tecnologias neste setor. Nós temos nesse workshop, ele é bem grande, assim, ele é internacional, né? Mas nós temos alguns parceiros, né? Entre eles nós temos a Engenharia de Energias da Unilab, Engenharia de Energias da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, né? Engenharia de Energia da Universidade de Santa Catarina, a Universidade Federal do Paraná, a UNB, a Universidade Federal de Alagoas e, claro, nós aqui do FRB, em especial o CETENS, né? Aí, claro, com a parceria também da Proeste, do CREA, da consultoria em engenharia, temos Termo Verde, Amara, né? Amara, certo? São esses os patrocinadores. O quinto informe é um que vem incomodando, não sei se vocês já ouviram, que caiu na mídia, né? Que é exatamente sobre o corte no orçamento do MEC a partir do ano que vem. Um corte de 18,2%, sendo que R$1 bilhão será nas universidades federais, em despesas discricionárias, ou seja, aquelas despesas não obrigatórias, e que a estimativa aqui para o FRB, só que para o FRB são 8,5 milhões em 2021, certo? Isso ainda pode ou não acontecer, né? Porque eles vão mandar o orçamento para o Congresso, né? E vamos ver se lá eles vão mexer nesse orçamento e nos livrar desse problema, né? E é um problema, assim, muito delicado, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia em que, a partir de 2021, nós vamos precisar de mais dinheiro nas instituições, exatamente para atender aqueles alunos carentes que dependem exatamente da ajuda da instituição, e, no entanto, eles vão começar a cortar esses investimentos. Para você ter ideia, só do PNAES se estima 185 milhões a menos no Plano Nacional de Assistência Estudantil, ou PNAES, que oferece assistência à moradia estudantil, alimentação e transporte, né? Ou seja, é um negócio muito sério. Sem contar nos EPIs que nós vamos precisar a partir
que nós retornarmos para atividades presenciais, né? Ou seja, vamos ter mais gastos, né? E menos recursos para tais gastos. Né? Preocupante. Aí a ideia é que nós nos mobilizemos, né? E, sei lá, procurar seus parlamentares para ver o que eles podem fazer lá no Congresso. Bom, esse era o quarto, o quinto informe, quinto e último informe. Certo? Alguém tem mais algo para falar? Algum informe? Professora Margarete se inscreveu. Pode falar, professora. Boa tarde, pessoal. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, professor Daí. Eu gostaria de dar um informe também sobre as capacitações que vêm acontecendo na área de tecnologia, né, digitais, tecnologias educacionais, pelo programa Interconnection, o qual eu coordeno. Então, a gente amanhã mesmo tem um evento, que é o Educação 4.0, e estamos também em parceria com o grupo de educação da Google do Brasil. Então, iremos estar fazendo várias capacitações. E eu agradeço também aqui, quero registrar a assessoria de comunicação que tem ajudado bastante na divulgação, né, entre o centro e a universidade. E só para deixar esse informe que amanhã tem um evento, vou colocar o link aqui no chat, se vocês puderem compartilhar também nos colegiados, seria interessante, porque é aberto tanto para alunos, professores, né, comunidade externa, e a gente tem feito vários eventos semanalmente, né, estamos tendo uma periodicidade, vixe Maria, essa palavra é terrível, Ai, meu Deus, esqueci agora a palavra, mas está sempre acontecendo eventos nessa área para que a gente possa também contribuir com a universidade no sentido de capacitar os professores. Então, não só com as ferramentas Google, mas também com várias ferramentas online que está aí à disposição dos professores. Obrigada. Tá bem, professora. Parabéns pelo projeto e sucesso lá. Viu? Mais alguém tem informes? Mais alguém? Bom, então vamos seguindo a ordem da reunião, da pauta. Vamos agora passar para a homologação das atas 4, 5, 6 das reuniões extraordinárias e da 7ª da reunião ordinária. Professor, desculpe interromper. Primeiro os atos ad referendo. Ah, sim, desculpe, exatamente. É porque como eu botei como sendo os informes. Desculpe, Marcos. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Homologação de ad referendo. Exatamente isso. Entendeu? Exatamente. Ad referendos. Bom, então vou apresentar para vocês, como é de costume aqui, já é tradição aqui nas reuniões. Aí eu vou compartilhar aqui o primeiro ad referendo. O primeiro ponto, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar logo. Ok. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a página? Sim. Vocês conseguem ver? Que bom, que bom. Bom, o primeiro ad referendo aqui é em relação à solicitação do professor Luciano Sérgio Cevar, né? Em 11 de junho apareceu para nós a solicitação que ele solicita que a direção, tendo em vista o convite o que ele formula essa solicitação dele, né? Por IES, né? Ou seja, Instituição de Ensino Superior, para ministrar aulas de pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho, conforme o documento anexo, solicita autorização do Conselho Diretor do CETENS, UFRB, para atender ao convite. Saliento que as aulas serão aos sábados, nos meses de junho e julho de 2020, não havendo prejuízo acadêmico em nenhum aspecto ao meu horário de atendimento na UFRB. Atenciosamente, o professor Luiz Cevar. Aí vamos passar lá para
exatamente para o ofício lá que a instituição encaminha, né? Salvador, 26 de maio de 2020, ao professor Dr. Luciano Sérgio Cevar. Gostaria de convidá-lo para ministrar a disciplina de ventilação industrial dentro do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho do Centro Universitário Estácio da Bahia, campus Gilberto Gil. As aulas ocorrerão exclusivamente aos sábados, no mês de junho e julho, atenciosamente. Patrícia Rangel, coordenadora de Engenharia Elétrica. Bom, aí eu coloco em apreciação, né? Já foi dado a referendo, né? E coloco em apreciação. Todos concordam? Tranquilo? Perfeito, perfeito. Perfeito. Vocês observem que não vai ter nenhum prejuízo para a nossa instituição. E pela lei, ele tem todo o direito de participar desse projeto. Né? Perfeito. Bom, o segundo ad referendo... Daí, Oi, sim. Você podia fazer o esquema que o Jackson faz, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. E, né? Perfeito, professor. Para a gente não precisar ficar colocando... Professor Paulo, perfeito, muito obrigado. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, aqueles que reprovam ou se abstêm, escreva no chat. Exatamente. Muito obrigado, professor, pela orientação. Tranquilo? Bom, pelo que eu estou vendo, está tudo tranquilo, né? Então a gente pode prosseguir. Bom, o segundo ad referendo é em relação... Eu vou novamente compartilhar aqui com vocês a tela. Você já veio na tela? Já consegue ver isso aqui? Já aparece, professor. Já aparece? Muito obrigado, Marcos. Bom, é sobre a ordem de serviço número 47, de 1º de agosto de 2020. É referente a designar os servidores docentes Cássia Aguiar Norberto Rios, matrícula CIAP 2093086, Paulo José Lima Juiz, matrícula CIAP 1552436, e Priscila Brasileiro Silva do Nascimento, matrícula CIAP 1940856, para, sob a presidência da primeira, e em prazo de 30 dias, compor a comissão de avaliação da progressão funcional horizontal de classe A, assistente nível 1, para classe A, assistente nível 2, considerando o interstício 1º de agosto de 2018 a 31/7/2020, da servidora docente Samanta Serra Costa. Artigo 2º, a presente ordem de serviço entra em vigor na data de sua publicação. Aí, nesse caso aqui, professores, e também Marcos, tem dois documentos juntos. A gente tem que aprovar primeiro a ordem de serviço e depois o parecer, não é assim? Na verdade, nesse caso, como foi um ato ad referendo, não precisa parecer, né? Isso, o senhor apresenta o parecer ordem de serviço, mas aprova o ato da direção. Perfeito. É uma apreciação só. Então, vamos para o parecer, então, né? Perfeito. Isso, então, parecer de progressão funcional. Aí eu vou ler o parecer, como já é tradição, o professor Jackson sempre fez isso, né? Então eu vou continuar. A comissão designada pela ordem de serviço número 47/2020 do Centro de Ciência, Tecnologia, Energia e Sustentabilidade da UFRB, composta pelos professores Cássia Aguiar, presidenta, Paulo José Lima, juiz, e Priscila Brasileiro Silva do Nascimento, membros, para analisar e emitir parecer no processo de progressão funcional horizontal da professora Samanta Serra Costa, de classe A, professor assistente nível 1, para classe A, professor assistente nível 2, referente ao interstício de 1º de agosto de 2018 a 31 de julho de 2020, com base na resolução número 23, do 14 do Conselho Acadêmico da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, auferiu a seguinte pontuação para as atividades da requerente. Aí vem o quadro de resumo das atividades pontuadas. Primeira coluna nós temos a atividade e na segunda nós temos os pontos obtidos, né? Em ensino, a professora obteve 100,9 pontos. Em extensão,
a professora obteve 46,5 pontos. Em pesquisa, a professora obteve 19 pontos. Em produção acadêmica, a professora obteve 90 pontos. Em administrativa, a professora obteve 108 pontos. Em capacitação profissional, a professora obteve 44 pontos. E avaliação, que eu acho que não houve necessidade de avaliar, né? Totalizando 408,4 pontos, né? Assim, de acordo com a pontuação obtida nos itens avaliados, num total de 408,4 pontos, a professora Samanta Serra Costa está apta para ascender da classe A, professor assistente nível 1, para a classe A, professor assistente nível 2. Este é o nosso parecer. Feira de Santana, 2 de agosto de 2020. Assinados pelos professores Cássia Aguiar Norberto Rios, Paulo José Lima Juiz e Priscila Brasileiro Silva do Nascimento. É isso. Aí nós temos o nosso AD referendo que foi encaminhado. E eu coloco em apreciação. Os favoráveis permaneçam como estão. Abstenção ou negação, escreva no nosso chat aí. Como ninguém se pronunciou, acredito que está aprovado, não é isso? Então, aprovado, Marcos. A professora Samanta, ela se absteve por ser interessada no processo. Sim. Ela registrou aqui no chat. Exatamente, professora. Tá bem, professora. Muito obrigado. Viu? Professora Samanta, parabéns, viu? Que continue evoluindo aí, viu? Nós precisamos. É isso? Está aprovado, pessoal? Aprovado, não é isso? Tranquilo. Bom, seguindo a pauta, agora nós vamos para o segundo ponto, né? Que é a homologação das atas 4, 5, 6 das reuniões extraordinárias de 2020 e da 7ª reunião ordinária de 2020 do Conselho Diretor do CETENS. Essas atas, elas são encaminhadas com antecedência, né? Exatamente para vocês poderem exatamente contribuir, certo? Com alguma coisa que houve errado ou acrescentar, né? Como hoje já está posto em reunião, acredito que elas estão todas assim sanadas, né? O que a gente cabe aqui para nós é exatamente fazer a apreciação das mesmas. Aí quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra ou se abster, coloca aí no chat. Esse é o segundo ponto. Sobre a homologação das atas 4, 5 e 6, extraordinárias, e a 7ª da ordinária de 2020, do Conselho Diretor do CETENS. Tranquilo? Bom, como ninguém se manifestou, dou aprovado Como ninguém se manifestou, dou aprovado a homologação dessas atas. Agora vamos para o terceiro ponto, né? Que é exatamente a apreciação dos pareceres dos processos da professora Ana Paula e do nosso colega, nosso técnico Fábio de Jesus, da biblioteca. Deixa eu pegar eles aqui. O 3.1. Acredito que vocês já devem estar vendo aí, né? Que está tudo compartilhado para vocês. Marcos, você consegue enxergar? Consigo sim, professor. Está visível. Perfeito. Bom, então, como já é de praxe, eu vou ler apenas o título do projeto, o resumo e o parecer do projeto, certo? O título do projeto é Programa ERE
formação em educação das relações étnico-raciais e agroecologia na educação do campo. Esse é o nome do projeto. O resumo, vou ler aqui o resumo. Bom, o resumo diz o seguinte: o programa de extensão ERE pretende unificar ações de extensão com a temática da educação para as relações étnico-raciais, agroecologia e educação do campo, na perspectiva de dar amplitude e fortalecimento a um conjunto de atividades de ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável, que vem sendo desenvolvidas e construídas com essa temática a partir dos cursos de licenciatura em educação do campo, tecnologia em alimentos, mestrado profissional em educação científica e diversidade. Para isso, o programa irá integrar, além das ações previstas nos projetos já em andamento, cursos de formação de professores e eventos a fim de proporcionar aos sujeitos do campo aprontamento no debate das questões raciais de forma interseccional e comprometida com o trabalho no campo e a produção da vida através da produção agroecológica e da formação que respeite os saberes ancestrais no diálogo com os saberes acadêmicos. Esse é o resumo do projeto. Vamos agora ao parecer. O parecer geralmente fica no final, né? No final Bom, agora vem o parecer, né? O parecer diz o seguinte: a coordenação da área de conhecimento e educação do campo e desenvolvimento territorial. Assunto: parecer do programa de extensão ERE, formação e educação das relações étnico-raciais e agroecologia na educação do campo. O que diz o parecer? Este parecer se refere ao processo 23007, /2020-83, de interesse da docente Ana Paula Inácio Diório, que apresenta a proposta de programa de extensão intitulada ERE, Formação e Educação das Relações Étnico-Raciais e Agroecologia na Educação do Campo. Este programa tem por objetivo integrar as ações de extensão com a temática das relações étnico-raciais e da agroecologia na educação do campo. Para tal, buscará, através da articulação de projetos de extensão, grupos de pesquisa e instituições parceiras, desenvolver um cronograma de atividades compostas por seminários, bancos de sementes, cursos de formação de professores, diagnósticos, espaços de diálogos, etc. Destaca-se a importância social e acadêmica do programa, uma vez que busca, através de suas ações, consolidar o tripé ensino, pesquisa e extensão, com base na interdisciplinaridade. A temática de suma relevância aos cursos de educação do campo da UFRB. Além disso, o programa objetiva também propiciar a intenção entre discentes e docentes da pós-graduação da UFRB e a Escola da Educação Básica dos municípios que compõem o território de identidade do Portal do Sertão. Não obstante, apresenta ainda o debate de curricularização da extensão, buscando construir na prática algumas experiências e possibilidades de interseção dessas atividades no PPC do curso de licenciatura em Educação do Campo. No que se refere à estrutura do programa, apresenta objetivo claro e coerente com a contextualização e justificativa da proposta. No que se refere à metodologia e cronograma de execução, também se destaca a pertinência e adequação dos membros aos objetivos propostos. A equipe é diversificada e composta por docentes e discentes de graduação e pós-graduação da UFRB, além de membros externos. Sendo assim, e, frente aos argumentos expostos, esta comissão manifesta parecer favorável ao pleito da professora Ana Paula Inácio Diório, data e assinam esse parecer. Feira de Santana, 1º de julho de 2020, assinado pelos professores Cássia Aguiar e o professor Paulo Juiz. Seguindo, aparece um outro despacho, que é exatamente da coordenação do curso, né? Que é o seguinte: despacho número 22/2020, número do protocolo não protocolado, né? Cruz das Almas, BA, 9 de julho de 2020. Prezados, em nome da coordenação da área de conhecimento, educação do campo e desenvolvimento territorial, e de acordo com a reunião ordinária realizada no dia 8 de julho de 2020,
manifesto parecer favorável ao pleito da professora Ana Paula Inácio de Ório, referente ao processo número 23000-2020-83, programa de extensão intitulado Programa ERE, Formação e Educação das Relações Étnico-Raciais e Agroecologia na Educação do Campo. Na referida reunião, a comissão composta pelos docentes Paulo Juiz e Cássia Rios apresenta o parecer favorável ao pleito citado, sendo colocado em apreciação e aprovado por unanimidade pelos presentes. Consta em anexo ao processo programas de extensão, parecer emitido pela comissão e ata da reunião ordinária da área. À disposição, atenciosamente, Cássia Rios, coordenadora da área de Conhecimento, Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial. Coloco em apreciação, os favoráveis se mantenham como estão, abstenção e não aprovação, se manifeste no chat, por favor. Bom, parece que foi aprovado, né? Então, tranquilo. Eu posso fazer uma observação, Odair? Sim, pode fazer, professor. Pode ficar tranquilo. Na verdade, é uma colaboração ao Conselho para mostrar como foi o histórico desse processo. Na área, nós decidimos assim. O professor ele encaminha o processo, é montada uma comissão, a comissão tem um período X para avaliar o processo e devolve um parecer para o professor. O professor faz as adequações, devolve para a comissão, e aí a comissão faz um parecer único para encaminhar para o conselho. Então, quando o conselho recebe, já é o projeto já todo formatado, com todas as correções, entendeu? E em um parecer único, ou seja, facilita tanto o trabalho do conselho como o trabalho da área. Então, é uma sugestão que eu trago para as outras áreas, enfim, para que possam adotar também a mesma metodologia. Dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado final é melhor. Tá bem, professor. Muito obrigado pelos esclarecimentos e também pela forma como vocês conduziram, né, a metodologia, e talvez exatamente isso consiga otimizar o trabalho do processo. Bem, então eu acho que eu já falei antes, né? Aprovado, porque não se manifestaram, certo? Parabenizo a professora Ana Paula e também todos os demais docentes e discentes envolvidos no projeto, certo? São vários, né? São vários docentes e discentes. São muitos, até. Viu? Bom, passado isso, vamos pegar um próximo, né? Vamos agora para... mais um, né? O próximo projeto é do nosso colega Fábio de Jesus, cujo título é Vamos trocar uma ideia? Lives da Biblioteca dos CETENS / UFRB. Certo? O coordenador do projeto é Fábio de Jesus dos Santos, com parceria com outros colegas do curso, né, da UFRB, né, técnicos, que são Akima de Lima Cunha e Maria Helena Amaral e Jéssica Alves. Vamos ao resumo do projeto. Bom, o resumo do projeto é o seguinte: blocos de lives mensais ou bimensais será avaliado após o primeiro mês, que ocorrerão uma vez por semana, todas as semanas, todas as semanas, enquanto durar a recomendação de não aglomeração social devido à pandemia da Covid-19, para debate de temas variados em pauta na sociedade. Esse é o resumo do projeto. Embaixo nós vamos agora para o parecer. Bom, o parecer foi produzido pelas nossas colegas Antônia Viviane e Kelly Grazielli, né? Vamos lá. Parecer número 7/2020, NUGTEAC. Número do protocolo, Cruz das Almas, Bahia, 21 de julho de 2020.
Parecer do projeto de extensão, vamos trocar uma ideia. Lives da Biblioteca dos CETENS UFRB. O projeto de extensão, vamos trocar uma ideia. Lives da Biblioteca dos CETENS/UFRB tem como objetivos promover a interação da biblioteca com sua comunidade acadêmica e o público em geral, em termos de isolamento social e não aglomeração. Promover a interação da biblioteca com outras instituições e públicos, proporcionar o debate, a difusão do conhecimento e a interação social em tempos de isolamento social e contribuir para a formação do indivíduo, mesmo este se encontrando fisicamente fora da academia, momentaneamente por motivo excepcional. A metodologia apresentada propõe a utilização de programas Stream e IERDS, para a transmissão das lives e o acesso através das redes sociais, Facebook e Instagram, além da acessibilidade em Libras por meio de um intérprete. As lives terão ampla divulgação, site da biblioteca, instituições das quais pertencem os palestrantes, redes sociais, Facebook e Instagram. A equipe responsável pelo projeto propõe ficar atenta ao andamento, à qualidade da informação difundida, à recepção e resposta dos participantes, fazendo os ajustes necessários no decorrer do projeto. Inicialmente, solicitarão certificados apenas para os convidados, palestrantes, mediadores e intérpretes de Libras, além de equipes de trabalho. Considerando o cronograma apresentado e a nossa participação enquanto comunidade acadêmica, analisamos a viabilidade e pertinência do projeto, tecendo as seguintes considerações. Primeira, compreendemos a singularidade do momento vivido no Brasil, no mundo, caracterizado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como uma pandemia devido ao surto da doença causada pelo coronavírus Covid-19. Segunda, a metodologia apresentada, bem como as temáticas definidas, comprova a viabilidade da proposta e o empenho da equipe em proporcionar um momento efetivo de troca de saberes. Terceira, constatamos que o projeto é de fundamental relevância para contribuir para a formação do indivíduo, difusão do conhecimento e a interação social em tempos de isolamento social. Sendo assim, somos favoráveis à aprovação do projeto, parabenizando a equipe envolvida pela iniciativa. Feira de Santana, 20 de julho de 2020. Pareceristas: Antônia Viviane Martins Oliveira e Kelly Graziele da Silva Siqueira e Cerqueira, técnico em assuntos educacionais. Assinado digitalmente, né? Fiquei na dúvida agora porque não vi a assinatura, mas foram assinados digitalmente, viu? Então está em validade. Tá bom? Bom. Aí apreciação. Professor Daí, boa tarde, é Akma. Akma, pode falar, boa tarde. Boa tarde a todos. Posso falar só um pouquinho a respeito do projeto? Fique à vontade. É o seguinte, nós fizemos esse projeto realmente pensando nessa interação, né, com os usuários. A biblioteca se mantém em contato com os usuários através das redes sociais, Facebook, Instagram. A gente tenta manter sempre o site atualizado, né? E decidimos, e também por e-mail, né? A gente está resolvendo as demandas dos estudantes pelo e-mail da biblioteca. E aí decidimos, além disso, fazer as lives como uma forma de continuar esse contato, né, com o usuário, assim como com a comunidade acadêmica, e também temos feito boas parcerias com professores e profissionais diversos de outras instituições, né? E inicialmente, realmente, a gente tinha pensado as lives em fazê-las todos os meses, mas depois que a gente fez o primeiro mês, que foi em junho, que a gente viu toda a dinâmica, né, que precisa pensar nas temáticas, que são sempre assuntos que estão em pauta no momento, muitas vezes, a maioria relacionada diretamente à questão do isolamento social, do Covid-19, e alguns não estão diretamente relacionados no tema, mas a gente acaba no debate falando por conta do contexto, né? E aí, só que, diante dessa questão da logística, de fazer as reuniões, escolher a temática, conseguir os palestrantes, fazer todo o convite, os cards, a divulgação, e aí a gente percebeu que ficaria um pouco complicado fazer todos os meses as lives, diante também das outras demandas de trabalho que a gente tem. Então, as lives elas estão ocorrendo em meses intercalados, né? Mês sim, mês não. Tivemos as primeiras lives de junho, estamos agora realizando as de agosto, teremos a próxima em outubro,
E outubro é o mês do livro, da leitura, da biblioteca, então a temática vai girar em torno dessa questão, né, da leitura. E em dezembro, a gente está pensando ainda na temática que vai ser o fechamento das lives. E aí tem sido uma experiência bastante gratificante, que a gente pensa, inclusive, em fazer outros projetos depois do final do ano, nessa perspectiva das lives. E é isso. Então, tá sendo bem gratificante, tem tido um público considerável, um bom público em todas as lives ficam gravadas, todo mundo pode acessar o Face e assistir depois os debates, tá no site da biblioteca também. Então, só para esclarecer um pouquinho, era isso que eu tinha para falar. Tá bem, Acme, muito obrigado, viu, pela intervenção, muito obrigado mesmo, parabéns a você, a Fábio, a Maria Helena e Jéssica. Eu estou sabendo que está sendo sucesso, viu? Parabéns, parabéns mesmo. O pessoal está assistindo, está acompanhando bastante. Parabéns, que bom. Obrigada, viu? Parabéns, muito obrigado. Obrigada. Agradeço. Alguém mais se manifesta? Alguém mais? Então, mais um que aprovado, né? Tranquilamente. Ok. Então, agora vamos para a apreciação do formulário de acompanhamento docente e capacitação, próximo ponto, né? Do professor Alberto Silva, para o semestre 2020.1, relatório final. Na verdade, ele está finalizando, né? O pós-doc dele. Aí a gente vai ter que dar a nossa aprovação, a nossa apreciação e aprovar, né? Bom, o professor, ele está afastado, né? Estava afastado, na verdade, para o pós-doc na UFBA, na área de formação dele, e o período de afastamento exatamente de 1º de março de 2019 a 1º de 6 de junho, né, de 2020. Aí eu vou ler logo os principais resultados alcançados e o parecer do orientador. Então vamos lá, na página aqui, né? Bom, vamos ver. Principais resultados alcançados nesse pós-doc dele foi o seguinte: publicação de 4 artigos em periódicos internacionais indexados, publicação de um resumo estendido no Boletim da Sociedade Astronômica Brasileira, submissão de um artigo para o período Rede de Conte Academia XL, né? Elaboração final de um artigo para submissão de um periódico internacional. Veio anexo, está tudo anexado lá. Dificuldade, segundo ele, não houve problemas, não houve nenhum problema. Então vamos agora para exatamente o parecer do orientador, para fazer jus ao pós-doc dele, né? Vamos aqui. Ernesto Borges, Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, CETENS. Parecer de desempenho de estágio pós-doutoral. O professor Alberto Silva realizou estágio de pós-doutoramento junto ao Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia, com o tema Aplicações da Mecânica e Estatística não na física de pequenos corpos de sistema solar, sob minha supervisão. Em 1º de março de 2019 a 28 de fevereiro de 2020, período regular. Entre 2 de março de 2020 a 1º de junho de 2020, período de extensão do projeto inicial. Seu desempenho foi excelente. Foram produzidos 2 artigos com minha coautoria, 2 artigos sem minha participação, o que é muito meritório, pois revela a sua independência científica, e 2 trabalhos apresentados em anexo. Além destes, temos projetos em andamento em diferentes fases de execução. Estes resultados a seguir elencados atestam o sucesso do seu estágio pós-doutoral. Aí tudo que ele falou lá em cima, todos os indicadores que ele menciona, eles estão aqui, né? São todos os títulos dos artigos, e ele comprova aqui nas páginas seguintes. São os probatórios dele, certo?
Bom, é isso aí, como vocês devem estar observando, né? Aí na tela de vocês, são os trabalhos publicados dele durante esse pós-doc, durante o seu pós-doc. Bom, aí vem novamente, né? Quem concorda em apreciação, né? Quem concorda permaneça como está, quem se abstém ou nega, se manifeste no chat. Quando eu falo no chat, pode ser também em áudio, viu? Microfone, pode ficar à vontade. Alguma manifestação? Acho que não, né? Então, aprovado. Viu? Mais um aprovado. Então, vamos fechar aqui. Vamos agora para o ponto homologação de resultado de eleição para recomposição de colegiados. Ponto 5. Aqui nós temos a ata. Essa aqui é a ata. Eu não sei, eu vou pedir a vocês. Vocês acham que eu preciso ler a ata? É a ata exatamente do colegiado do curso de engenharia de produção, da reunião ordinária. Vocês acham que eu tenho necessidade de ler essa ata? Porque ela é imensa. Ela já foi para vocês, entendeu? Eu não tenho nenhum problema de ler, viu? Professor Daí. Oi. Talvez o senhor leia só o ponto relativo à eleição mesmo, que imposta os novos membros do colegiado, só para registro. Certo. Bom, então vamos pegar aqui. Resultado das eleições para representante do Colégio de Engenharia, 2, em produção. Isso foi esse ponto, só para poder registrar. Né? Então vamos lá. O professor 2. O resultado das eleições para representante do Colegiado de Engenharia de Produção. O professor André apresentou o resultado das eleições referente ao edital 01/2020, realizado no formato online em 31 de julho. Para a área de Humanidades e Letras, não houve candidatos inscritos. Segue relação dos professores eleitos e suas respectivas áreas de conhecimento. Pedro, Ciências Exatas da Terra, /Matemática e Química. Gemima, Ciências Exatas da Terra, /Física. Luiz Oscar, Engenharia de Produção, Economia Empresarial e Desenvolvimento Organizacional. Eram Engenharia de Produção e Engenharia. E a professora Cristiane, Engenharia de Produção, Gerenciamento da Produção e do Trabalho e Desenvolvimento de Produtos. Em votação, aprovado por todos. Tá ok? Em apreciação. Quem é a favor, mantenha-se como está. Quem é contra, se manifeste no chat. Ou abstenção, né? Bom, acredito que, como não houve nenhuma manifestação, acredito que foi mais um ponto aprovado, né? Bom, vamos para o ponto 6, que é exatamente a apresentação do calendário acadêmico suplementar 2020.3 de graduação e apreciação do calendário de planejamento acadêmico do semestre do suplementar 2020.3 no CETENS. Olha, gente, esse ponto, ele veio com essa... apareceu agora nessa reunião exatamente para evitar uma reunião extraordinária, viu? Conversei com o professor Kilder por telefone e a gente estava exatamente esperando que a Prograde liberasse exatamente esse calendário, exatamente para a gente já, se possível, se desse tempo, né, incluir nessa reunião, certo? Porque além de sair esse calendário da instituição geral, né, aí nós teremos que, a gente tem que se reunir aqui e organizar o nosso interno. Então, para isso, o professor Kilder pediu esse ponto de pauta,
certo? Para mais detalhes, eu vou passar a palavra para o professor Kilder, que é o nosso gestor de ensino. Professor Kilder, está por aí? Professor Oi, Kilder? Neto. Oi. Pronto, Kilder, pode ficar à vontade aí, viu? Tá. Boa tarde, pessoal, novamente. O planejamento foi repassado pela Prograde. Nós pensamos basicamente os cursos de graduação, né? O que decidiu no CONAC é que seriam os cursos da pós-graduação, seria mantido o calendário anterior e seria dado em formato EAD, né? Então, o planejamento do semestre suplementar ele é basicamente para as disciplinas de graduação. Então, a resolução, ela traz alguns pontos que a gente normalmente não considera, né? Quando é feito o planejamento normal. Normalmente, o colegiado, ele tem a demanda, ele faz o levantamento de quais as componentes, monta o horário, esse horário é encaminhado para as áreas alocam docentes, retorna para a gestão, que devolve para os colegiados para fazer os ajustes, né? Fazendo os ajustes, é aprovado no conselho diretor, quer dizer, na verdade, volta para a gestão de ensino para a gente alocar espaço. Depois de alocado o espaço, a gente encaminha para o conselho diretor e para o NUVTEAC. Tá? Dessa vez, tem duas mudanças. Então, nós não precisamos nos preocupar com espaço, porque todos os cursos serão no formato, não é um curso EAD, como já discutimos lá várias vezes. Mas tem um ponto a mais. Os docentes, é facultativo para todos os docentes adesão ou não ao programa, né? Então, quando eu vou compartilhar aqui o que foi sugerido pela Prograde, e aí nós vamos discutindo. Vocês estão vendo o calendário? Sim. Isso, esse é o calendário proposto pela Prograde. Só que o calendário... Estou vendo. Ele é como se fosse um calendário para todo mundo. Então, período de adesão dos docentes, de 11 a 28. Período para planejamento acadêmico, de 11 a 31. Período para cadastro no NUVTEAC, de 11 a 4. Então, assim, a gente não tem como deixar o docente decidir no final do mês se ele vai participar, porque ele tem que fazer o plano de curso, o colegiado tem que verificar a demanda, né, e sugerir o planejamento com o horário com que a componente vai ser ofertada. Então, para facilitar isso, o que nós pensamos? Pensamos em fazer uma adaptação desse horário. Então, deixa eu mudar a tela. E aí, a sugestão era essa daqui. Eu não sei se é necessário, mas amanhã faria uma reunião da gestão de ensino, os colegiados, com a coordenação de área no NUVTEAC, só para definir. Na segunda-feira, seria o data limite para que os docentes... Desculpe, não está aparecendo não, viu? Não está aparecendo. Deixa eu compartilhar de novo. Quando vai compartilhar outra tela? Eu não estou conseguindo ver. Eu acho que tem que parar a tela anterior. Deve ser isso. Não, mas eu interrompi. Deixa eu tentar aqui de novo, tela inteira. Tela inteira resolve. E agora? Agora está indo. Chegou. Certo. Então, até segunda-feira, os docentes que tiverem interesse, eles devem se manifestar sobre interesse em participar do semestre, tá? Com a definição dos docentes, os colegiados podem indicar quais as componentes, né? Isso deve ser feito levando em consideração o que determina a resolução,
Então, a prioridade é para formandos, então, os alunos dos últimos semestres. Podem ser componentes tanto obrigatórias como optativas, cursos de extensão, cursos de nivelamento, tá? Mas tudo isso depende da anuência do docente, do interesse em participar. Então, a partir do dia 17, os colegiados teriam até dia 25 para fazer esse levantamento, né, das componentes e encaminhar para a gestão de ensino, para que eu possa encaminhar para o NUC-TEAC até o dia 27. O NUC-TEAC tem até dia 4, e aí eu pensei no próprio dia 4 ter aprovação no conselho. Lembrando que os docentes que manifestarem interesse, eles têm até o final do mês para apresentarem o plano de curso, né, da componente que vai ser ministrada. Então, basicamente, é dividido dessa forma. Primeiro, o docente manifesta interesse, e aí os colegiados, em função da demanda, eles vão ofertar. Cada discente poderá cursar até 3 componentes, mais TCC, né? E aí o colegiado define. Então, assim, eu trouxe esse calendário como sugestão para a gente definir, né? Essa primeira reunião, que é do dia 14, seria de amanhã. Eu não acho ela necessária, né? Porque, na verdade, quem vai fazer o levantamento, o docente, ele tem que informar interesse em ministrar a componente para o colegiado, que ele vai ministrar a componente. Então, poderia, para um comunicado direto para todos os docentes do centro, informar o prazo para que os docentes se comuniquem com os colegiados, e a partir desse momento o colegiado define como que ele vai escolher quais as componentes vão ser ministradas. Tá? Aí está aberto para sugestão. O Kilder, sobre como poderia ser uma pergunta aqui no chat da professora Renata, se há limite do número de alunos por disciplina. O limite era de 30 alunos. Tá? Eu tenho que ver se na resolução final, eu não vi se eles alteraram isso, mas o limite era de 30. O Kilder, eu também tenho uma dúvida. Está na penúltima linha, está lá, aprovação dos planos de cursos pelos colegiados. Está lá, colegiados, é dia 2 de setembro, né? Mas, assim, pelo que eu entendi, os colegiados já vão aprovar, mas quando é que nós mandamos o plano de curso para o colegiado? Existe data? Os docentes têm até 31 de outubro para encaminhar esse plano de curso para os colegiados. Certo. Seria bom ter essa data aí, não seria não? Incluir. Não tem. Não estou encontrando. Não, posso incluir aqui. Inclua. Eu ia sugerir que os docentes enviassem o mais rápido possível, né? Porque para que os colegiados pudessem avaliar esses planos. Sim, sim. Não deixar para o último dia, porque 2 dias para avaliar, por exemplo, o BES, que são 6 semestres, se for 3 componentes por semestre, já deu 18 componentes. Então né? você põe... Eu acho que... É porque, assim, esse foi a data limite sugerida pela Prograde. Então você põe 28 de agosto, não? 28 de agosto. Uma sugestão. 28 de agosto. Sugestão, se alguém quiser mudar. Não, mas esse planejamento, ele está aberto, todo mundo pode ficar à vontade para sugerir alterações. Eu, inclusive, queria falar que ele está muito próximo de um calendário que nós aprovamos, de algumas alterações que nós aprovamos na última reunião extraordinária, antes do CUNAC, não foi? Inclusive, essa data do envio do planejamento para os NUC-TEAC. É porque no calendário, Neuciane, né? No calendário que a Prograde aprovou, que foi depois, ele define que o NUC-TEAC tem até dia 4 para lançar, tá? Mas aí ele informa que o NUC-TEAC, ele tem a partir do dia 11. Só que não tem como o NUC-TEAC lançar antes. Então, na verdade, assim, eu queria refinar aquele calendário da Prograde para as limitações aqui do centro, né? Por exemplo, no NUC-TEAC hoje, para lançar, nós temos Viviane e Juliana. Então, a gente não sabe
o número de disciplinas que vão ser ofertadas. Então, assim, elas também estão preocupadas com isso. Uma preocupação que a gente tinha era se teria que desmatricular os alunos para matricular. Já foi informado que não. A Cotec, ela vai congelar o semestre 2020.1. Então, na verdade, a gente só vai precisar se preocupar em desmatricular aluno se o aluno for aprovado. E aí, quando for iniciado 2020.1, ele pode pedir a desmatriculamento dele, né? Mas, nesse momento, a gente não vai preocupar com nada, só com o cadastro. Na verdade, professor Kilder, eu só estava mesmo relembrando esse momento da reunião do Conselho Extraordinário, o último conselho que tivemos, a reunião extraordinária, que foi antes do CONAC, que, assim, seria a proposta do CETENS para um calendário, mas acho que o CONAC não acatou, aprovou aquele mesmo. Eu pensei até que eles mudariam também algumas datas. Não mudou, Luciano. Houve discussão, mas não mudou, então... Aí eu só estou relembrando que esse documento que você está apresentando, ele está muito próximo do que o CETENS já tinha entendido como prazos mais condizentes, até porque as coisas têm que passar pela aprovação do conselho, e o conselho tem data para fazer reunião ordinária, né? Tem prazo para fazer reunião ordinária. Foi nesse sentido. Na verdade, ele foi uma média, né? Porque o conselho sugeriu 24 de agosto para entregar o NUCTEAC lá, 24 de agosto. A gente está colocando lá, sugerindo agora 27, né? E já o CONAC não tirou a proposta que ia até 31 de agosto. A gente ficou a média. Estamos pegando a média. Nessa sugestão aqui do professor Kilder, está sendo a média, né? Já o do Conselho, para entregar entre 27 e 4. Aí está chegando ali dia 4, né? Mas se entrega antes do colegiado. Estamos na média, mais ou menos a média. Isso. No dia 4 já... pretendemos que esteja tudo lançado no SIGA, e aí é só a aprovação do planejamento mesmo, né? E uma outra coisa que eu conversei com a Viviane a gente pode tentar construir uma planilha online, e à medida que os colegiados forem definindo as componentes, essas componentes já podem sendo lançadas. Não precisa esperar dia 27 para o NUCTEAC começar a lançar tudo de uma vez. Se algum colegiado terminar antes, a gente já pode enviar, então tudo isso vai facilitando. Mas a gente precisa iniciar o planejamento para ver como é que vai funcionar. Isso. Ô, Kilder, você me permite? Eu não estou vendo o final lá para o conselho aprovar. Não tem um final que o conselho aprova? Se está no conselho, tem que aprovação do... Aprovação, aqui na verdade aqui já não é plano de curso, é aprovação do plano. Certo. É isso que eu estou em dúvida. Tem que mudar isso aí. É isso. Perfeito. Obrigado. Professor Kilder. Oi, Marcos. A professora Priscila registrou aqui no chat, questionando se as disciplinas podem ser compartilhadas por até quantos docentes e se os planos de curso serão cadastrados no SIGA. A Prograde ainda não informou se os planos de cursos vão ser cadastrados no SIGA. Ela está vendo isso com a Cotec. Ela só informa que os planos devem ser aprovados pelos colegiados até dia 31 de agosto. Inicialmente, turmas com mais de 30 alunos poderia ser dividida por mais de 2 docentes. A Prograde, ela tinha flexibilizado isso, né? Eu acredito que até turmas com menos de 30 alunos podem ser compartilhadas, sim. Eu vou voltar para outra página, só para poder acompanhar o chat, para ver se tem mais alguma pergunta. Aí tem mais alguma dúvida? No chat não tem nenhum registro, não. Kilder, eu tenho só uma pergunta. Tu tá pondo em aprovação essas datas, né? Boa tarde, pessoal. Não, eu estou colocando como sugestão, né? Aí se alguém tiver achar que pode ser alteradas as datas, ainda não está em aprovação, não. É uma sugestão.
Tu pode compartilhar o calendário novamente, por favor? Professor Fábio, Oi, está conseguindo ler? tô pensando. Fique tranquilo, só saber. Kilde saiu. E aí? Voltou. Voltei. Voltou. Uma pergunta assim, para os coordenadores. Quando nós discutimos a minuta, já foi feito o levantamento de quais componentes podem ser ofertadas nesse período? Quais os colegiados já têm esse levantamento feito? Só para ter uma ideia. Professor Kilda, Oi. a professora Renata registrou também no chat, questionando se o colegiado que optou por não ofertar disciplinas e sim cursos de extensão ou outro formato precisa entregar algo em Tecdata. O registro dos cursos de extensão, tudo é no mesmo prazo. Tá? Ele tem que ser registrado também. Aí tem que ver se vai ser registrado como grupo de estudo, grupo de ensino. Tem os tipos, vai ser curso de extensão, curso de nivelamento. E aí, mas o prazo para cadastro também é na mesma data. A gente precisa cadastrar tudo até dia 4, para que os alunos tenham acesso aos cursos que serão ofertados a partir do dia 11. Eu posso confirmar o formato e passar mais tarde, Renata. Kilda. Oi, Odair. Não sei se você lembra na reunião do Consunem, a professora Karina também sugeriu que os docentes que não forem oferecer nenhum componente nesse período suplementar, que colocasse lá no HIT. Eu não sei se você viu isso. Ela falou isso. Que os docentes que não forem ofertar disciplina, que coloquem no HIT. Que não ofertou disciplina no período suplementar. Isso, ela falou em questão de uma justificativa, entendeu? Talvez pela questão do contexto político, né? E aí ela pede para que coloque uma justificativa do porquê não ofereceu. Sim, isso mesmo. Eu lembro mesmo disso, daí. Obrigado. Eu não fiz essa fala, mas isso a gente pode colocar no e-mail para os docentes. Isso. Apesar que fica estranho, daí, porque você fala que é facultativo, e aí você obriga o professor a justificar o porquê dele não ter feito aquilo. Mas eu acho que é exatamente como o professor Paulo acabou de falar, viu, Kilda? É questão do político, né? Para exatamente justificar, né? Porque é exatamente para que eles, houve a possibilidade, certo? Mesmo com o plano, como você está dizendo, o projeto facultativo, mas que o professor se manifeste. Eu não fiz exatamente por isso, não fui atendido por isso. Sei lá, por algum necessidade de recursos que não tinha, coisa do tipo. Ele tem que ser o motivo pelo qual ele não conseguiu ofertar o componente. Sem trocar o cabo. Ontem mesmo nós trabalhamos, eu tive uma reunião do concurso, né? Aí eles apresentaram vários relatórios, né?
Entre eles, a questão daquelas que o Ministério Público sempre procura saber, de vez em quando uma ligadinha para os centros, saber a questão do componente, se está sendo, a média está muito baixa, entendeu? Exatamente para que a instituição ela se resguarde. Entendeu? Está aqui o documento. O professor não conseguiu oferecer exatamente por esse problema. Ele não teve não atendia a ele, o componente que ele trabalha não foi atendido, não tem recursos, entendeu? Ou sei lá, algo do tipo, né? Mas que deixe lá por escrito. Professora Margarete se inscreveu. Posso falar? Pode, professora. Fique à vontade, professora. Na verdade, eu tenho uma dúvida. Na verdade. Então, vamos lá. Os docentes que vão procurar o colegiado, não é isso? No sentido de dizer se eles vão ofertar ou não a sua disciplina nesse semestre atípico agora, à distância. E a partir daí, o colegiado vai se posicionar para a gestão de ensino, para informar. E é isso, professor Kilder? É isso. Na verdade, professora, o colegiado ele vai fazer um planejamento para esse semestre. Sim. Né? Para fazer o planejamento, ele precisa saber como é facultativo para os docentes, ele precisa primeiro saber quais os docentes que estão disponíveis para esse planejamento. Certo. E aí ele vai definir quais as componentes. Né? Então, assim, como a prioridade é para formandos, então as componentes do sexto semestre, elas são prioritárias, por exemplo, para o BES, né? O BES, para o LEDOC, para a educação no campo, né? Os outros cursos, as engenharias para 10º semestre, coisas desse tipo. Mas, assim, a partir do momento que o professor informar, aí vocês podem montar. Como são 3 componentes por aluno, né? Eu tinha pensado até, por exemplo, 3 componentes por semestre, porque geralmente todos os alunos estão no mesmo semestre. Então, seria TCC para os formandos e tentar ver se teria 18 docentes para pelo menos ofertar uma para cada um. Apesar que eu não sei se seria viável para calouros. Esse aí é o colegiado que vai resolver. Kilder. Mas nesse sentido. Oi. Só fazer uma observação, aproveitando a fala da professora Margarete. Como a gente não sabe, ou não tem noção do que vai acontecer nesse próximo semestre, mais ou menos imagina-se, né? De como vai ser o comportamento dos próprios alunos, nós estávamos imaginando uma disciplina por docente, pelo menos no curso de materiais, uma média aí, né? Sendo que são 2 anos, são 4 semestres, nós iríamos ofertar apenas 4 a 5 disciplinas. Acredito que se ofertar uma disciplina de 68 horas, um professor, duas disciplinas de 68 horas, a carga horária dele vai ficar extremamente pesada para se concluir o conteúdo em 3 meses. Então, não sei se teremos tantas disciplinas assim na fase, no ciclo final, digamos assim, de engenharia de materiais, tá? Certo. Não, mas aí a carga horária docente vai ser pesada, pegar mais do que uma disciplina. Certo. Mas isso é a resolução é clara, o colegiado é que define como que vai ser ofertado. Então, assim, professor Kilder, continuando a minha colocação, vamos lá. A prioridade são os últimos, né? Os últimos semestres, perfeito, compreendido. Mas, assim, se a gente não tiver... Na verdade, a contabilização da quantidade de disciplinas e número de docentes é por curso e não por centro. Então, tem, assim, Eu tenho lido bastante, estou até... Às vezes me confundo mesmo, né? Porque é uma situação atípica, né? E eu estou vivenciando agora a coordenação, então por isso que eu estou perguntando. Tem, assim, um limite X de oferta? Não tem limite, não. O limite é só de componentes que o aluno pode cursar. Uhum. Seriam
3 componentes, né? É por volta de 250 horas, mais TCC. Mas para o curso ofertar, não. Aí o que vai limitar ele é ter docente disponível e ter aluno interessado naquela componente. Então, por exemplo, eu que pego os calouros, né? Por exemplo, língua inglesa. Eu estou bem confusa sobre isso. Então, no caso, os calouros não vão ser contemplados nesse semestre. É isso, mais ou menos? Eu não poderia ofertar porque a prioridade seria os alunos de semestres avançados. Não, mas se a senhora for pensar assim, o centro hoje ele tem perto de 100 professores. Uhum. Né? Então, assim, tendo professor que possa ministrar componente, que às vezes tem professor que queira ministrar para o primeiro semestre e não aparece nenhum que queira ministrar para o sexto. Né? Eles têm preferência na oferta. Mas se não tiver docente, como é facultativo para o docente, então não vai ser ofertado, fica para quando retornar. Tá? Mas todos os semestres podem ter oferta, sim. Eu até conversei com o professor Jadiel, a gente estava falando que uma disciplina que talvez pudesse ser ofertada seria projeto interdisciplinar, que é uma disciplina que é mais fácil de você trabalhar com os alunos, são turmas pequenas, 15 alunos, mas aí quem decide é o colegiado, né? E tem bastante turma, então, mesmo para projeto não tem calouro, porque ele começa no segundo. Mas isso aí, de qualquer forma, é o colegiado que define o que ele vai ofertar e como vai ser ofertado. Tá bom. O que você me permite? Pode falar, Dani. Eu não sei se também consigo atender a professora Margarete. Professora Margarete, como calor geralmente tem mais estudantes, sei lá, 60 alunos, por exemplo, 60, por exemplo, né, no máximo, eu estou colocando uma estimativa aí. Aí, no caso, o professor não pode abrir, por exemplo, turma de 60, entendeu? Tem que seguir o máximo lá que o calendário ele sugere, né? No caso, 30. Hoje, a priori, é 30, hoje é 30. Nesse caso aí, o professor que tem interesse de pegar mais estudantes naquele mesmo momento, ele tem que ofertar essa disciplina 2 vezes. Não é assim, professor Kildo? Isso. Né? 2 horários. Mesmo. 2 horários distintos. O mesmo componente. Por exemplo, eu quero dar cálculo tem 70 alunos, cálculo 1. Né? Mas eu quero pegar os 70, mas o máximo é 30. Quer dizer, 70 não, 50. Né? 50 alunos. Mas o máximo é 30. Então eu vou ter que abrir cálculo 1 em 2 turmas em horários distintos. Manhã e tarde, por exemplo. Cálculo 1. Ou você pode abrir só uma, daí. E aí a prioridade geralmente é o que define o REC, né? É quem está semestralizado, formandos. Aí a gente vai atender só as 30 vagas. Sim. Mas eu entendo. Assim, caso você queira que cara que eu tenho interesse em atender a todos, entendeu? Eu falo que eu quero cobrir todos, entendeu? Aí eu tenho que abrir mais. Na verdade. É assim. Que é o máximo, parece que é 2, né? Que eu posso pegar, né? Nós podemos, né? Assim. Isso. Acho que é assim, máximo 2. E, na verdade, assim, eu até me expressei errado, né? Que pode falar, professora. Eu acho que é no segundo semestre, né? Então, a gente tem poucos alunos, geralmente. Geralmente chegam a 20 e pouco, não chega nem a 30, que a disciplina já é para 30 alunos. Então, é assim, é aquela história. Cabe a gente mandar um e-mail para os professores, professor Kilder, para lembrá-los que eles que deverão se manifestar, ou a gente espera realmente eles se manifestarem? Porque eu não recebi nada ainda pelo BES. Assim, dos professores informarem que tem esse interesse todo de estar fazendo um trabalho online com os alunos. Eu ainda não recebi nada, então eu não sei se o colegiado precisa se posicionar nesse momento, é preciso? O colegiado ele pode lembrar os docentes sobre esses prazos, né? Os prazos. Mas, assim, caso aprovem isso aqui, esse calendário, no final da reunião eu mando um e-mail para todos os docentes falando sobre o prazo para definir, né, quem tem interesse ou não de participar. Tá bom, obrigada. Professor Kilder? Aqui é o professor André, tudo bom? Boa tarde. Oi, André, boa tarde.
Margareth, se me permite, poderia explicar rapidamente como a gente fez em produção. Eu fiz justamente isso que a senhora está pensando. Eu mandei um e-mail para os professores que ministram aula no segundo ciclo, né? Perguntando se eles se manifestavam interesse em ministrar aí, alguma componente no semestre suplementar, evidenciando, obviamente, a questão de ser facultativo, né? E pedir para manifestar via e-mail para levar a questão para o colegiado. Marquei uma data, a gente já fez esse planejamento antes, né? Que o professor Kilde tinha pedido, porque a gente não sabia como iriam ficar esses novos prazos, então eu fiz basicamente isso, enviei um e-mail informando que haveria o semestre suplementar, e solicitando manifestação de quem tivesse interesse, ressaltando e reforçando que é facultativo, e também que já manifestasse qual componente ou quais, né, haveria essa disponibilidade. Então fica como sugestão também para a senhora, para os outros cursos, foi uma metodologia que deu certo no nosso colegiado. Muito obrigado, professor, pela sugestão. Muito obrigada. Professor André, ainda está aí? Professor André? Estou sim, Adair, já encerrei minha fala. Professor, eu peço desculpas, mas eu queria que o senhor repetisse, porque deu um probleminha aqui, deu uma falha aqui no meu microfone. Qual foi a sua metodologia? O senhor poderia Não, repetir, informei por para a favor? Agradeço. Margareth que o colegiado de produção ele enviou um e-mail para os professores do segundo ciclo, né, do curso de produção, solicitando manifestação, reforçando que é em caráter facultativo, né, não tem nenhuma forma de obrigatoriedade, para aqueles docentes que tiverem interesse manifestarem esse interesse respondendo o e-mail e já indicassem também qual seria a componente de escolha, né, que haveria essa disponibilidade. Foi basicamente isso. Tá bem, professor. Muito obrigado pela atenção. Bom, é isso. Mais alguém se manifesta? Viu, Kilde? Eu acho que a preocupação também da reitoria, no caso da Prograde, é exatamente por conta das constantes auditorias que estão ocorrendo na instituição, entendeu? E as auditorias também estão sendo exatamente a questão, essa relação professor-aluno, componentes dadas, diz que tem centro, a menina explicou lá, que era um absurdo, tinha 4 professores compartilhando o mesmo componente, 4 professores, o mesmo componente, entendeu? Aí, assim, na visão deles lá, né, era um absurdo, né, porque também eu tenho que ver o que aconteceu, né, é a visão que eles relataram lá, entendeu? Aí, exatamente, para ele já se precaver, já se preparar para essas próximas auditorias que podem ocorrer, aí exatamente já tem isso lá no HIT, lá já programado isso no HIT, entendeu? Certo. É isso. E vocês têm alguma sugestão de ajuste no calendário? Professor Fábio, tem algum ajuste, professor? Alguma sugestão de ajuste? Não, eu tenho só, como eu sou novo nessa parte de coordenação aí, pelo que eu entendi, seguindo a orientação do senhor André, é um e-mail mesmo que eu vou repassar aos docentes, né, para saber da adesão, e aí eu vou ter que criar uma reunião do colegiado até o dia 25 para encaminhar nossas sugestões de disciplinas, é isso? Eu só vou precisar fazer uma reunião do colegiado, só para tirar essa dúvida aí. Tá, até o dia 25. Isso. Só tomando cuidado, Fábio, se tiver componentes do mesmo semestre, para não ter choque de horário. Caso tenha mais de um docente querendo ofertar disciplina para o mesmo semestre, vocês podem ofertar até 3, né? Mas tomar cuidado por causa do choque de horário. Entendi. Tá bom. Não era só essa minha pergunta mesmo. É bom reforçar também, viu, Kilde, que não tem restrição de componente, não. Restrição entre aspas, né? Porque a questão laboratorial é complicado. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem um componente que ficou em stand-by agora por conta da quarentena, lá no período 20.1, você pode ofertar sem nenhum problema, o mesmo componente. É isso nesse sentido que eu falo. É bom deixar claro isso. As componentes do 20.1 podem ser ofertadas, sem problema.
Só mais uma pergunta. Né? Nessa reunião, eu gostaria de até informar os docentes. Vai ser feito um novo RIT para esse calendário suplementar? Como é que... E se vai ser obrigado mesmo botar essa explicação de não participação no calendário do docente? É porque o RIT é anual, né? Então, na verdade, a gente vai ter um RIT do 2020.1, que está parado, e aí eu acho que quando você for descrevendo os períodos, você informa que 2020.3, que é a denominação desse semestre, não ofertou nenhuma componente por não se sentir confortável, e aí a justificativa o professor dá. Mas quando for elaborar o RIT, aí para esse período informa que preferiu não ofertar, e aí cada professor lança a sua justificativa. Tá. Então, ok. Oxi! Oi, pode falar, Dani. Não pode falar aquilo, fica à vontade. O microfone é seu. Não, era só para confirmar aqui. Vocês acham que é importante essa reunião amanhã, com colegiado, coordenação diária e no TEAC? Ou só o e-mail para os docentes informando o prazo para entrega para confirmar interesse, né? Até segunda-feira para os colegiados. Bom, Kildo, minha opinião, eu acho que os e-mails são suficientes, até porque nós já estamos em cima, entendeu? Aí, eu acho que não há diferença. Compartilhar acho que o também. e-mail é suficiente, viu? Aí, assim, a gente bombardeia de e-mails. Você vai mandar o seu e-mail, depois os coordenadores de curso também mandarão seus e-mails. É bombardear demais a caixa do pessoal. Não é possível que alguém não veja, entendeu? Acho que os e-mails são suficientes. E eu coloco o aviso também no grupo de docentes. Isso, tem o grupo docente, tem várias possibilidades, né? Tem vários meios de comunicação aí. Tá certo. Então eu vou tirar a primeira parte aqui. Bom, é minha sugestão, entendeu? Minha sugestão. É porque tem uma reunião a menos para a gente. Oi, André. Paulo, olha só, como o Odaí e eu trouxemos essa informação da justificativa que precisa ser colocada no RIT, e isso ficou assim meio que uma dúvida, né, no ar, não seria legal você conversar com a Prograde só para confirmar que justificativa é essa, o que precisa colocar, se, por exemplo, a pessoa está fazendo um trabalho na área de extensão, se isso já não substitui, porque realmente eu acho que ficou essa informação, mas eu não lembro exatamente o que ela falou, mas eu lembro que ela teve uma fala assim, igual a daí falou, entendeu? Acho que vale a pena, até porque alguns professores não vão poder oferecer, e aí eles ficam mais, né, seguros, né, de poder fazer essa justificativa depois. Tá certo. Eu ligo para a Karina, falo com ela, e depois do e-mail eu vou dar mais uma leitura, fazer uma leitura da minuta mais detalhada, e aí se eu verificar alguma mudança, eu também envio e-mail para todo mundo, né, informando, mas assim, a dúvida que eu fiquei aqui é se o número de professores, que eram 2, eu não sei se aumentou, né, e o número máximo de alunos, que também eram 30, eu acredito que não aumentou, porque é uma coisa que foi discutida bastante. O pessoal da SEAD, eles acreditam que turmas com mais de 30 alunos pode ser mais complicado de trabalhar, porque não vai ser um EAD, vai ser um sistema meio híbrido, né? Então, a sugestão era que limitar em 30. Mas aí eu vejo todos esses detalhes e repasso para os colegiados e para as áreas ainda hoje. Tá ok. Mais alguém? Tem alguém quer se manifestar? Professor Paulo, muito obrigado pela intervenção, viu? É isso mesmo, muito bom, muito boa. Eu posso, então, retirar a primeira linha aqui, a reunião de amanhã, substituir pelo e-mail e para as áreas e colegiados e docentes. Professor Paulo, ainda está aí? Essa primeira linha tem a ver com o que você acabou de relatar ou não? Qual? Essa reunião, gestão de ensino? Isso. Tem a ver com esse contato com a Prograde? Tem alguma relação?
Gestão de ensino, colegiados de graduação, coordenação de áreas. Não, é só essa questão mesmo da justificativa do RIT, né? Ah, certo. Tá certo. Então, Kilder, pode... É mais para o relatório mesmo, no final, sobre essa questão dessa justificativa que a gente escutou, mas que a gente não está lembrando exatamente como ela relatou. Só para ficar mais claro para todo mundo. Mas ela não foi muito além não, viu, Paulo? Foi. Ela ficou nessa foi bem superficial. Assim. Ela não deu detalhes, o motivo pelo qual ela sugeriu aquele momento. Não, eu lembro. Eu estava bem atento nisso aí. Eu lembro que ela falou. Não deu detalhes, não. Exatamente. Eu lembro que ela falou. No RIT coloca a justificativa, né? E aí ficou essa. Foi isso. E ainda ela falou assim, meio assim, forte, né? Já que você não deu, justifique. Ela falou até assim um pouco forte, assim, eu lembro até. Entendeu? Mas ela não deu detalhes. Entendeu? Tá, mas eu ligo para a Karina e confirmo com ela. Pronto. Então, aí o planejamento ficaria com essas datas. Pode ser? Por mim, tudo bem. Bom, vamos colocar a proposta para votação. Todos estão preparados para alguém que quer discutir mais a proposta? Bom, então eu vou colocar em... Eu não sei se é votação ou apreciação, né? Não sei se é... Quem estiver favorável se mantenha como está. Quem for contra ou quiser se abster, se manifeste no chat. Kilder, eu acho que é isso aí, tá aprovada, viu? Tá certo. Então, eu vou consultar Progrades. Qualquer dúvida, eu encaminho para os colegiados e eu mando e-mail para os docentes daqui a pouco, informando os prazos. Isso, esse e-mail envia ainda hoje exatamente para... Tá, não. Eu vou enviar e coloco uma cópia no grupo dos docentes, do WhatsApp. Ó, deixa eu só falar aqui, viu, Kilder? Porque houve uma abstenção da professora Nelma, porque a internet dela caiu, viu? Só uma abstenção, viu, Marcos? Marcos, me ouve? Eu ouço sempre, professor. Eu tinha registrado aqui, eu vi no chat. Viu? Nessa proposta aqui, houve uma abstenção, professora Nelma. Tá bom, é isso. Kilder, mais algo para acrescentar? Não, só isso mesmo. Tá, obrigado. Só um bom trabalho. Kilder, tá bom, eu que agradeço, Kilder. Muito obrigado, viu, pela sua tranquilidade aí, viu, em apresentar a sua proposta. Bom, é isso. Então, se eu não estiver enganado, os pontos acabaram, agora vamos para o que ocorrer. Professor, falta só o ponto do processo da professora Priscila. Desculpe. Professor Marcos, desculpe, muito obrigado. Professora Priscila, eu peço perdão. Desculpe, professora. É porque, professora, como esse projeto chegou agora, já no final da manhã, aí, assim, eu não escrevi, assim, não estava no meu script aqui. Desculpa, eu peço perdão. Viu? Se a professora tiver aí, a professora Priscila, que acredito que sim, eu peço perdão, viu? Bom, então vamos colocar o projeto da professora Priscila para apreciação. Marcos, você está com o projeto aí? Eu não estou com ele. Eu botei naquela pasta, tenho aqui, eu botei naquela pasta que eu compartilhei. Você pode... compartilhe, por favor, porque eu não peguei. Não peguei mais, entendeu? Eu peço desculpas. Compartilhe aí, por favor. Aí vamos tentar seguir o mesmo script, viu, Marcos? Introdução, quer dizer, o nome do título do projeto, resumo. Tá, deixa só eu me entender com isso aqui. E parecer. Se você não estiver conseguindo, eu posso pegar aqui, Marcos, na pasta. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver aqui.
Eu não consegui aqui não, professor. Bom, só um segundinho, eu estou tentando aqui abrir a pasta. Eu peço desculpas a todos, porque... Professora Priscila ainda se encontra aí? Deixa eu pegar aqui. Está abrindo, pessoal. É rapidinho. É rapidinho, depois de uma hora, é rapidinho. Desculpe, é brincadeira, mas está abrindo aqui. Está abrindo. Porque a internet está meio lenta, mas... Vamos ver aqui. Ô Marcos, você me ouve? Marcos, você Oi? me ouve? Qual é o nome do processo? O nome? Eu estou abrindo aqui, mas não estou conseguindo. É 3.3, está como ponto 3.3. 3.3.3. Perfeito, encontrei. Perfeito, encontrei. Deixa eu abrir aqui. Já abri, viu, pessoal? Tá indo aqui. Eu vou agora compartilhar para todos. Vocês estão ainda aí? Que eu não estou vendo vocês falando. Eu compartilhei. Vocês estão vendo? Sim. Que bom. Bom, aqui é o projeto. Dá para ver? Tá vendo? Tá sim, professor, dá para ver. Pronto, então vamos lá, né? Bom, esse é o projeto da professora Priscila Brasileiro, certo? E vamos ler o resumo, né? O resumo, não, desculpa, o título, né? Políticas, gestão e direito à educação superior, novos modos de regulação e tendências em construção. A data de cadastro foi 24 de julho de 2020. Vamos ler o resumo, né? O resumo diz o seguinte: o presente projeto de pesquisa, intitulado Políticas, Gestão e Direito à Educação Superior, novos modos de regulação e tendências em construção, pretende acompanhar os novos modos de regulação e tendências em construção na educação superior brasileira, bem como as mudanças que vêm ocorrendo nessa rede de ensino depois de um período de clara expansão, considerando as políticas e ações projetadas para esse campo, na conjuntura que se desenha a partir de 2013. É um projeto em rede, coordenado nacionalmente pela professora doutora Deise Mancebo, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutora Mônica Castanha Molina, da Universidade de Brasília, e doutor Salomão Antônio Mufarrege Ege, da Universidade Federal do Pará. Integram este projeto 10 universidades federais que contêm os cursos de educação do campo. Está sendo desenvolvido em 8 eixos de análise que visam aprofundar os seguintes aspectos. Eixo 1, a política econômica e o financiamento da educação superior. Eixo 2, as novas configurações da educação superior, arquiteturas acadêmicas. Eixo 3, a nova gestão pública e a reconfiguração da avaliação e da regulação da educação superior. Eixo 4, o trabalho na educação superior. Eixo 5,
O acesso e a experiência na educação superior. Eixo 6. Os novos modos de educação e tendências em construção na produção do conhecimento. Eixo 7. A educação superior do campo e os processos de formação de educação. E eixo 8. As políticas e a gestão e a educação profissional tecnológica e a reconfiguração da formação docente. No CETENS, o FRB, desenvolveremos a pesquisa a partir do eixo 7, coordenado pela professora doutora Priscila Brasileiro Silva do Nascimento, com exceção da UFRB na presente pesquisa, pretendemos projetar a UFRB e o CETENS em âmbito nacional a partir das discussões inerentes aos cursos de educação do campo do centro. Palavras-chave, né? Educação do campo, política, regulação e ensino superior. Esse é o resumo do projeto. Aí vem agora o despacho, né? Protocolado. Número do protocolo. Número do despacho, número 2/2020 do CETENS, NEGAP CETENS, Cruz das Almas, 13 de agosto de 2020. Prezado, informe que o projeto de pesquisa intitulado Políticas, Gestão e Direito à Educação Superior, Novos Modos de Regulação e Tendências em Construção, é desenvolvida pela Rede Universitas e tem a coordenação nacional da professora Deise Mancebo, da UERJ, Salomão Age, UFPA, Federal do Pará, e Mônica Molina, UNB, Universidade de Brasília, e está registrado no CNPq. Fazem parte do projeto as seguintes instituições: o UFPA, o UFES, o UFES, né, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, o UFRB, o Recôncavo, né, o UFV, Viçosa, UFMA, Federal do Maranhão, o FISCAR, Federal de São Carlos, FAO, Federal do Alagoas, o FT Federal do Tocantins, o UNB no Brasil, o FMG Federal de Minas Gerais, o FESPA, o FFRJ, o FS. O projeto possui 8 eixos de estudo, o FRB CETENS e CFP estão no eixo 7, Educação Superior do Campo, formação de professores e suas contribuições para as políticas de educação superior e para o desenvolvimento do campo e da sociedade brasileira. O projeto está bem escrito, apresenta introdução, fundamentação teórica, objetivos, metodologias e referências bibliográficas. Um dos objetivos é investigar o processo de institucionalização, consolidação do curso de licenciatura em Educação do Campo no cenário atual, o que vai contribuir significativamente com o curso do CETENS. O projeto já foi aprovado por uma agência de fomento, por esse motivo foi enviado direto para o Conselho, sendo assim, meu parecer é favorável à execução do projeto. Grato, professor Jean Paulo, gestor de pesquisa. Jean Paulo dos Santos, assinado, né? Assinado digitalmente em 13 de agosto de 2020, às 12 horas e 35 minutos. Bom, é isso. Bem, esse é o projeto, colocamos em apreciação, os que forem a favor, o que for a favor permaneça como está, quem não for, se manifeste no chat. Bom, no chat aqui já vem dizendo que a professora Margarete, por uma questão de, como eu teve um problema na internet dela, ela se abstém. Viu? Professora Margarete. Mais alguém se manifesta? E como não há mais nenhuma manifestação, damos aprovado esse projeto, esse novo projeto. Parabéns à professora Priscila, que tem bastante sucesso e êxito nesse projeto intitulado Políticas, Gestão e Direito à Educação Superior, Novos Modos de Regulação e Tendências em Construção. Parabéns à professora. Eu não sei nem se ela está aqui ainda com a gente. Viu? Então, aprovado. Marcos. Acredito que não tenha mais, né, Marcos? Isso, encerrada. A pauta está vencida. Bom, agora o que ocorrer. O que ocorrer, pessoal. Agora o que ocorrer. Alguém tem alguma manifestação a mais para colocar aqui para nós? No que ocorrer?
Bom, eu não tenho, já que ninguém mais tem. Eu agradeço imensamente a paciência de vocês, que foi minha primeira condução numa reunião do conselho, e mais ainda nessa questão remota, certo? E peço desculpas a algumas confusões que houve, certo? E muito obrigado a todos, e espero em breve estarmos juntos novamente, viu? Um grande abraço a todos e dou por encerrado essa reunião.